Certa vez, fui chamado para investigar um possível arrombamento e invasão na casa de uma jovem que morava sozinha. Ela ligou para a polícia com medo, relatando ter encontrado uma janela quebrada ao chegar em casa. Porém, nada parecia ter sido roubado. Ao subir para o quarto, ela pensou ter ouvido passos lá embaixo. Sua ligação foi interrompida logo depois que ela mencionou isso, e a mulher não atendeu a nenhuma das tentativas de retorno da chamada. Quando cheguei à casa, fui até a porta da frente e bati algumas vezes. Após 1 minuto sem resposta, continuei batendo e acionei a campainha. Diante do silêncio, decidi inspecionar a casa. Ao caminhar pela residência, encontrei a janela quebrada, o suficiente para alguém passar facilmente por ela. Coloquei minha cabeça na casa escura e anunciei que era a polícia. Mas o silêncio persistiu. Comuniquei à central que a casa parecia estar em silêncio, e mais policiais estavam a caminho. Mas não me senti confortável em aguardar, pois alguém poderia estar em perigo. Reportei isso pelo rádio. Decidi entrar pela janela e subi por ela, passando pelo vidro quebrado e adentrando a cozinha. Sacando minha arma, comecei a investigar o local, ouvindo o som do vidro esmagado sob minhas botas. Anunciei minha presença como policial, mas não ouvi nenhum movimento. Segui para o andar de cima. Como a mulher ao telefone havia mencionado ter ouvido passos lá embaixo, indicando que o quarto ficava na parte superior. Tentei subir as escadas sem fazer muito barulho, mas também não queria arriscar um passo em falso. Não sabia o que esperar, se alguém com uma arma estava na casa ou se a mulher estava sozinha no quarto. Avisando que era um policial e que estava ali para ajudar, ouvi uma voz feminina suave vindo de cima. Segui a voz até um dos quartos e encontrei uma mulher sentada na cama, debaixo das cobertas. Ela olhou para mim e perguntei se estava tudo bem, notando um leve tremor em sua voz. Mantive as luzes apagadas para não assustá-la e percebi sua expressão angustiada. Expliquei que estava respondendo à ligação dela e questionei por que ela desligou e não atendeu aos retornos de chamada. A mulher, visivelmente nervosa, disse que não havia ninguém na casa. Percebendo a situação, fiz um gesto sutil na direção do armário e ela negou com a cabeça. Olhando para debaixo da cama, ela assentiu com a cabeça, indicando a presença de alguém. A tensão do que fazer em seguida era imensa. Minha melhor ideia naquele momento foi dizer a ela para assinar um formulário de relatório, declarando que não havia nada em comum na casa. Ela concordou e se aproximou de mim. Quando estava perto o suficiente, a empurrei para fora do quarto, sacando minha arma e ordenando que o intruso saísse de debaixo da cama. Ainda abalado, vi uma figura emergir lentamente de debaixo da cama. Ele se rendeu e foi preso no local. Os outros policiais estavam chegando naquele momento. A mulher desligou o telefone com a polícia quando pensou ter ouvido passos no andar de cima. Ao perceber a presença do intruso, ele a ameaçou, dizendo que atiraria se ela fizesse algum barulho quando a polícia chegasse. Foi um alívio ter compreendido a situação. Se não tivesse, poderia ter havido vários desdobramentos diferentes. Minha família e eu moramos no interior. Poucas histórias saem desta área, e a que estou prestes a compartilhar nos faz apreciar o fato de não haver muitas ocorrências por aqui. Meu primo, conhecido por todos como Pedro, foi policial por 5 anos. Ele ingressou na corporação com entusiasmo e otimismo, querendo verdadeiramente fazer a diferença e ajudar a melhorar a vida das pessoas em sua comunidade. Clichê, talvez, mas ele tinha um genuíno desejo de ajudar. Certo dia receberam um alerta de uma casa. Pedro descreveu como um lugar que as pessoas pensavam estar abandonado por anos, o que dá uma ideia do estado em que a casa se encontrava. Ao chegarem, encontraram um homem idoso sentado nos degraus da porta da frente, com a mão nos bolsos. Pedro e o outro oficial se aproximaram dele e ficaram alarmados ao ver que o homem estava chorando, embora não de forma convencional. Ele soluçava e murmurava algo para si mesmo sobre o quão horrível era tudo aquilo. Eles tentaram questionar o homem, mas ele estava completamente incoerente. Não demorou muito para perceberem que o pobre homem estava traumatizado. Enquanto seu parceiro pedia outro carro,
Pedro sacou a arma e decidiu entrar na casa. O cheiro dentro da casa era insuportavelmente rançoso, Pedro me disse. A cozinha e a sala estavam em total desordem. Os utensílios de cozinha e frigideiras estavam empilhados quase até o teto, com comida estragada sobre a mesa e recipientes espalhados pelo chão imundo. Tinha muitas baratas e vez ou outra um rato aparecia correndo. Seguindo o procedimento padrão, Pedro chamou para ver se alguém responderia, mas o silêncio imperava. Ele me disse que, mesmo com todo o seu treinamento e experiência ao longo dos últimos 5 anos, sua frequência cardíaca já estava aumentando rapidamente. Com a arma em punho, ele vasculhou a sala e viu que não havia ninguém ali. Ao seguir pelo corredor, o cheiro tornou-se insuportável. Quando tudo pareceu demais, ele cobriu a boca e o nariz e abriu a porta do que suspeitava ser o quarto. Na cama, havia 2 cadáveres com a pele cinza e cobertos de moscas. Apesar de sentir seu estômago embrulhado, Pedro decidiu examinar mais de perto, uma decisão da qual ele disse se arrepender desde então. Um dos cadáveres era masculino, o outro feminino. A pele de seus rostos já estava começando a cair, e as moscas voavam para dentro e para fora de suas bocas, pousando e sobrevoando seus olhos. Enquanto Pedro inspecionava o corpo da mulher falecida, ficou horrorizado ao descobrir que ela estava segurando um cadáver ainda menor, um bebê. Não demorou para uma grande barata rastejar para fora da boca do bebê morto, na direção de Pedro. Ele correu para fora da casa e vomitou o almoço nos degraus onde o homem estava sentado. Quando os outros carros finalmente chegaram, puderam fazer uma inspeção mais completa. O homem idoso que Pedro e seu parceiro encontraram quando chegaram pela primeira vez era um ex-colega de trabalho e amigo dos falecidos. Eles haviam trabalhado juntos em uma empresa de embalagem de morangos. Eles não apareciam há mais de 1 semana no trabalho, então o homem foi até a casa deles para ver como estavam. Infelizmente, foi ele quem se deparou com aquela visão horrível no quarto pela primeira vez. A história que conseguiram reconstituir foi a seguinte: a esposa e o marido, em algum momento, tornaram-se viciados em drogas pesadas. Começaram a abusar de analgésicos juntos, e o vício cresceu até começarem a injetar e cheirar heroína. Sua filha, que não tinha mais que alguns anos, morreu por negligência. Quando o casal descobriu o cadáver de seu bebê, finalmente desmoronaram e decidiram acabar com suas próprias vidas. O legista encontrou doses letais de heroína nos corpos de ambos. Pedro continua na corporação, mas admitiu que depois desse ocorrido começou a beber bastante, como uma desesperada forma de se desvencilhar daquelas memórias. Hoje em dia, ele está fazendo terapia e desde então conseguiu diminuir um pouco o consumo de álcool. No entanto, quase todas as vezes que conversamos, ele menciona que ainda tem pesadelos com o cadáver daquela pobre criança, e em seus pesadelos, o bebê ainda está chorando. Meu parceiro e eu somos policiais em uma cidade do interior. Nossa função é monitorar e corrigir eventuais problemas relacionados a pessoas que estão sob o uso de tornozeleiras eletrônicas. Certa noite, estávamos procurando por alguém que desativou a tornozeleira e seguimos para o último local conhecido, uma área sombria da nossa cidadezinha. Esta noite foi perturbadora desde o início. Enquanto meu parceiro caminhava até a porta da frente, eu permanecia na lateral da casa, mantendo o foco nele e na lateral do prédio. Depois de bater na porta, pudemos ouvir movimento vindo de dentro, e quando a porta se abriu, uma mulher de meia idade espiou lentamente para fora. Ela olhou diretamente para mim, embora não houvesse maneira dela saber onde eu estava, pois eu não estava visível de nenhuma janela na frente ou nas laterais da casa. O que foi estranho foi que a maioria das pessoas, normalmente, responderia à pessoa na frente da porta, não olhando primeiro para a lateral da casa. Depois de um momento, ela nos deixou entrar, e quando perguntamos se ela sabia quem era Andressa, a pessoa que estávamos procurando, ela murmurou algo sobre ela estar lá. Depois que entramos, o clima ficou estranho, pesado e coisas esquisitas começaram a ocorrer. A mulher que nos atendeu, do nada caiu de joelhos e começou a correr pelo chão, gritando por Andressa.
Era evidente que essa senhora tinha algum problema mental e parecia que essa tal Andressa era uma zeladora ou algo assim. Ambos sabíamos que a situação estava errada, mas comecei a revistar a casa, enquanto essa mulher continuava gritando para que Andressa nunca mais voltasse. Devia ser por volta das 10 horas da noite e estava muito escuro lá fora. Dentro da casa, uma luz estava acesa, mas não havia TV ou qualquer eletrônico. A casa tinha uma sensação estranha, como se estivesse fora de sincronia. O layout, de estilo antigo, tinha cerca de 4 quartos e 2 andares. Cada vez que saía de um quarto, parecia que eu estava em uma parte da casa onde não tinha estado antes. Era como se eu estivesse entrando em um corredor e de repente estivesse em outra parte da casa, como se tivesse atravessado uma lacuna dimensional. A mulher às vezes aparecia atrás de mim sem fazer barulho. Comecei a questionar como tudo isso era possível. Em um ponto subimos para o andar de cima, que parecia ser um piso regular com quartos, ou talvez um banheiro. Enquanto tentávamos abrir a porta, percebemos que não se movia. Parecia ter sido selada de alguma forma, como se tivesse sido pintada e a tinta secado nas laterais da porta. Após um esforço extra, a porta finalmente se abriu, revelando um sótão e não quartos de dormir. Era como aquela cena de atividade paranormal, onde o cara encontra uma foto de sua esposa e filho no isolamento. Era estranho, pois não havia nada além de espaço de armazenamento, isolamento e uma lâmpada antiga pendurada por um barbante. Enquanto explorávamos, a senhora permanecia no fundo das escadas, ocasionalmente gritando por Andressa. Depois de uma busca aparentemente interminável na casa, liberamos a propriedade. Ao sair, a mulher estava parada bem na frente da porta, nos observando. Parecia que havíamos estado lá por mais de 1 ou 2 horas, embora tivéssemos ficado apenas 20 minutos, conforme registrado quando chamamos o despacho e deixamos o local. Não sei o que foi mais perturbador. O fato de já ser tarde da noite, a senhora gritando o nome de Andressa e agindo de maneira estranha, aparecendo silenciosamente atrás de mim sem que eu ouvisse seu movimento, ou o fato de ela estar parada na porta, apenas nos observando quando saímos. Não voltamos mais para aquela casa. Sou policial em Goiás e trabalho nessa função desde os 23 anos. Na maior parte do tempo, não é tão emocionante quanto pode parecer, pois a maioria das ocorrências são relacionadas a perturbações ou furtos ocasionais em lojas, com algo um pouco mais sério esporadicamente. Ocorrências mais graves são raras. Já trabalhei em quase todos os turnos possíveis, cumprindo meu tempo tanto no turno diurno quanto no turno da noite. Durante o turno da noite, costumam acontecer algumas chamadas mais estranhas do que durante o dia, mas desta vez foi diferente. Não recebi nenhuma ligação. Enquanto dirigia por uma estrada tranquila, mais afastada da cidade, com iluminação bem ruim e com bosques em ambos os lados, percebi pelo retrovisor a iluminação forte dos faróis de um carro se aproximando. O carro parou de forma abrupta quando chegou cerca de uns 30 metros da viatura, como se tivesse assustado ao perceber a viatura. Achei estranho e decidi investigar. Quando parei a viatura pelo retrovisor, notei que alguém saiu correndo de dentro do carro em direção à mata. Desci da viatura e me aproximei do carro suspeito. Ele estava com a porta do motorista aberta. Imediatamente relatei a situação pelo rádio, informando que um suspeito havia saído do carro, segurando minha lanterna e mantendo a mão no coldre, apenas para garantir a segurança naquela situação. Ao me aproximar da porta do carro, olhei para dentro, meio esperando encontrar outra pessoa lá, mas o carro parecia vazio. Um odor extremamente desagradável emanava de dentro do veículo, assemelhando-se ao cheiro de um animal em decomposição. Chamei pela floresta perguntando se alguém estava lá e precisava de ajuda. E fui até perto das árvores, movendo minha lanterna ao redor. Retornei ao carro para uma inspeção mais detalhada. Dentro do lado do passageiro, vi vários tecidos e papéis ensanguentados espalhados pelo chão e laterais, bem como nos bancos traseiros, todos encharcados de sangue. Os papéis estavam vermelho escuro, indicando um evento sangrento. Enquanto olhava para dentro do carro, ouvi passos vindo da floresta.
Girei minha lanterna e gritei: "Saia da floresta!" Não vi ninguém imediatamente, mas estava certo de que alguém estava se escondendo ali e me observando. Escutei alguns sussurros. A voz não soava como a de alguém em dor ou ferido. Além disso, por que alguém se esconderia na floresta ao avistar um carro da polícia? Algo estava claramente errado. Voltei ao carro para solicitar reforços. Enquanto investigava o veículo, percebi que não tinha placas. Ao retornar ao interior do veículo suspeito, encontrei algo que quase me fez vomitar. Havia algo pesado envolto em uma toalha de papel ensanguentada. Com cuidado, desembrulhei com minhas luvas e me deparei com uma mão decepada. Levei um momento para perceber o que era, pois estava completamente coberta por sangue, um vermelho escuro e saturado. A situação rapidamente passou de preocupante para crítica. Comuniquei pelo rádio que havia um possível assassinato e solicitei reforços imediatos. Liguei as luzes do meu carro para facilitar a identificação do local pelos outros policiais. Quando o reforço chegou, fizemos uma busca meticulosa na mata em busca de possíveis trilhas de sangue, mas não encontramos nada, sugerindo que a mão e o sangue nos tecidos encontrados podem não ter relação com a pessoa que vi correndo para a floresta. Eventualmente, a unidade canina foi chamada para auxiliar na busca. Horas se passaram na investigação sem revelar nada. O veículo foi apreendido e constatado como roubado por um morador de uma cidade próxima, que afirmou não ter ideia de quem poderia tê-lo roubado. Foram coletadas impressões digitais do volante e feitos testes de DNA na mão, mas não houve correspondência alguma nos bancos de dados. Até o momento, não houve progresso na identificação do motorista do carro e de quem era a mão decepada. A situação permaneceu um mistério sem solução até hoje.